Aí vem algumas perguntas: por que os acidentes acontecem? Quais foram os riscos? Como poderia ter sido evitado esse acidente? Então, 3 perguntinhas, se nós soubermos responder, nós minimizamos a chance de ocorrer acidente, tá? E aí nós vimos um ponto muito importante. O que faz com que a gente tente minimizar os acidentes de laboratório é a chamada avaliação de risco. A avaliação de risco é conhecer o que eu estou trabalhando e tentar minimizar que esses riscos venham a acontecer. Então vamos pegar como exemplo, daqui todo aquele risco que nós falamos, risco químico, físico, biológico, ergonômico, vamos pegar como exemplo o risco biológico. Como diminuir a chance de me contaminar em um laboratório? Então, para isso, a gente vai fazer a avaliação de risco. Essa avaliação de risco pode ser aplicada a qualquer risco, tá? Químico, físico, radioativo. Mas vamos pegar o risco biológico. Então, primeiro tem que conhecer o agente. Qual agente biológico que eu vou trabalhar? Tem que conhecer o profissional que vai trabalhar e o ensaio, tá? Então, são 3 pontos que eu tenho que entender e conhecer para minimizar o risco. Eu tenho que estar baseado numa literatura, tá? Então, agente biológico, se eu for uma bactéria, eu tenho que saber classificação de risco do agente biológico, tá? Se ele causa dano ao humano ou animal, o profissional, como é que ele está e o ensaio. Então, vamos pegar um por um, tá? Então, o meu agente biológico, eu tenho que saber do meu agente biológico, se ele é patogênico, como é que se dá, se ele é um agente infectante, se ele é uma bactéria que foi um agente biológico que foi modificado geneticamente ou um agente coletado em material biológico do paciente clínico, ou seja, uma amostra biológica que está no ambiente, tá? Se ele apresenta alteração genética ou não, o modo de transmissão, se ele se transmite por contato, por via aérea, a endemicidade, como é que ele está distribuído numa determinada região, se existe método de profilático de tratamento, caso o meu acidente, se eu tenho um medicamento ou uma vacina que eu possa tomar para evitar a minha contaminação com esse agente, qual o seu potencial de amplificação, se ele se dissemina muito rapidamente, se ele é estável, ou seja, quanto tempo ele demora fora no ambiente, ou seja, fora de um tubo de ensaio, tá? Se ele é muito estável. Então esses pontos norteiam a medida que eu vou trabalhar. E esses pontos aqui, como eu mencionei, patogenicidade, modo de transmissão, endemicidade, disponibilidade, potência e ampliação, vão levar também para o meu critério de classificação de risco dos agentes biológicos, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, primeiro, o agente biológico. Eu tenho que conhecer meu agente biológico para fazer minha avaliação de risco. Lembrando, eu estou fazendo uma avaliação de risco biológico. Segundo ponto, é o homem, o trabalhador. Eu tenho que saber se o indivíduo é suscetível a alguma doença, se ele está trabalhando com estresse, se tem pressa, se tem autoconfiança, se ele domina o conhecimento que ele vai fazer, tá? Isso é importante. E se tem treinamento continuado. Então eu tenho que saber o profissional que vai trabalhar com aquele micro-organismo, se ele está preparado, se ele tem formação para trabalhar com aquele micro-organismo, se ele não tem nenhuma deficiência imunológica e se ele está treinado para trabalhar com aquele agente biológico. Tá? Isso faz parte da avaliação de risco. E também, o terceiro ponto é meu ensaio. O ensaio que eu vou desenvolver. Ou seja, eu sou o profissional, estou capacitado. Eu sei o micro-organismo que eu vou trabalhar. Mas e o ensaio? Eu tenho que ver se a formação de aerossol são partículas que ficam suspensas no ar, que pode contaminar o ambiente. Se forma muito aerossol, eu tenho que trabalhar no equipamento próprio, chamado cabine de segurança biológica. Tá? Qual é a via de inoculação que eu vou utilizar para trabalhar com esse micro-organismo? Qual a concentração que eu vou trabalhar, se é 10 ml ou 10 litros, tá? O volume e o tipo de trabalho. Então, esses 3 pontos, ou seja, o agente biológico, o profissional e o meu ensaio, norteiam a avaliação de risco. Se eu conheço cada ponto desse, eu minimizo o risco e evito assim um acidente e uma contaminação. Então, regras gerais: conhecer rotas, sempre, quando se trabalha com agente biológico. Se a contaminação se pode se dar por pele, olhos e boca, eu tenho que saber. Se dá por ingestão, se dá por inalação ou se dá por perfuração. Então, quando se trabalha com agente biológico, se eu vou fazer uma análise de risco, eu tenho que saber, importantíssimo, qual é a rota de exposição que eu vou ter. Então, eu tenho que estar sempre protegido a pele, com luva, com jaleco comprido, de manga comprida, meus olhos protegidos através de óculos de proteção, a boca com máscara, evitar ingerir, pipetar com a boca, tá? Trabalhar dentro da cabine de segurança biológica para me inalar,
para evitar recapear a agulha que possa me furar, tá? Então são regras básicas para minimizar o risco. Então, aí alguma pergunta que é muito importante: como minimizar ou eliminar o risco de acidente em um laboratório? Então nós já fizemos uma avaliação de risco. Eu sei que a avaliação de risco, ela norteia minimizar o risco de acidente em laboratório, seja ele químico, físico, biológico, ergonômico. Então nós pegamos como exemplo aqui a avaliação de risco biológico. Vimos que nós temos que conhecer o profissional, conhecer o agente biológico, conhecer o experimento. Mas como minimizar em um laboratório todo? Então, para minimizar o risco em um laboratório, nós temos que fazer o chamado mapa de risco. O que é um mapa de risco? É uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes no local de trabalho, capaz de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças de trabalho. Então, o mapa de risco é uma representação gráfica. Então, o mapa de risco, todos aqueles riscos que eu falei, risco físico, químico, biológico e ergonômico, eu vou representar ele por cores. Então, o risco físico vai ser verde, o risco químico, vermelho, o risco biológico, marrom, o risco ergonômico, amarelo, o risco de acidente, azul. Então, essas cores aqui que vão representar o risco. Então, se eu ver que o risco é verde, eu sei que é físico, vermelho químico, marrom biológico. Então, aí eu estou preparando meu mapa de risco. Agora, qual a intensidade do risco? O risco pode ser pequeno, pode ser médio e grande. Para representar a intensidade, tá? O risco eu sei que são pelas cores. A gente vai utilizar as esferas. Então, esfera, bolinha pequena é risco leve, biológico. Bolinha média é risco médio, biológico. E bolinha grande marrom é risco elevado. E assim para todos os riscos. Então, o mapa de risco, eu tenho que conhecer quais são os riscos que estão no meu laboratório. Então, eu sei que no meu laboratório, eu trabalho com agente biológico, agente químico e agente físico. O agente biológico, eu trabalho em grande quantidade, então é um risco grande. Então, eu vou representar com a bolinha grande, tá? O risco químico, eu trabalho em pequena quantidade, bolinha pequena, tá? E o risco físico, em média quantidade, bolinha média. Então, como é que se faz o mapa de risco? Eu tenho que conhecer as atividades que são desenvolvidas no meu laboratório e tem que ter um mapa, tá? Uma estrutura, tá? Então, a elaboração do mapa de risco envolve conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então, eu tenho que conhecer o que se faz no laboratório. Eu tenho que identificar o risco existente no local, analisando conforme a classificação específica do risco ambiental. Eu tenho que conhecer quais são os riscos, como eu mencionei, físico, químico, biológico, identificar as medidas preventivas a ser executadas. Ou seja, se eu trabalho com agente biológico em grande quantidade, eu tenho que saber quais são as medidas que eu tenho que adotar caso aconteça um acidente. E químico também, e físico também. Eu tenho que conhecer as atividades para minimizar. Tá? Então aí eu tenho um mapa de risco. Então aqui é um exemplo, uma planta, uma estrutura, tá? Eu tenho a administração, CPD, o almoxarifado, a linha de montagem, e cada local eu tenho um risco. Então, risco ergonômico, tá? Risco biológico. Então, de acordo com o tamanho da esfera e a cor da esfera, eu vou saber em cada lugar qual é o risco que eu estou exposto, tá? Então, aqui nós temos outro exemplo, um laboratório, lá no Instituto Federal de Educação do Ceará. Então, aqui eu tenho a sala e todos os riscos que eu posso estar exposto no local, tá? Então, isso é importante, tá? E o mapa de risco, ele pode sinalizar também que tem que se utilizar em laboratórios EPIs, equipamento de proteção individual, né? Então, isso é importante todos os laboratórios terem na sua entrada. Depois que eu conheço as atividades que eu desenvolvo no meu laboratório, depois que eu conheço como prevenir os acidentes com cada um daqueles riscos que eu mencionei, biológico, químico, físico, eu monto meu mapa de risco com toda a equipe, discuto com a equipe, aí eu elaboro meu mapa de risco e é fixo, né, no primeiro acesso do meu laboratório. Mas por quê? Porque o mapa de risco é para mostrar não a mim, mas às pessoas que vêm de fora qual é o risco que existe naquele laboratório. Em caso de acidente, chama o corpo de bombeiro ou a defesa civil, eles vão saber que naquele local existe um risco biológico, químico e físico. Então, o mapa de risco ele é fundamental em atividade de ensino e pesquisa em unidade de saúde. Hoje, vários hospitais já têm seu mapa de risco. E os laboratórios de pesquisa devem ter obrigatoriamente o seu mapa de risco. Se não tem, começa a elaborar e fazer. Tá? Então, eu vi meu mapa de risco. Eu preparei. Vamos falar agora um pouquinho, vou dar um pouquinho disso. Lá, voltando para o risco biológico,
como é que eu classifico meus agentes biológicos? Vamos pegar como exemplo o agente biológico, tá? Vamos trabalhar na mesma linha de risco biológico. Meus agentes biológicos, como eu falei, eles podem ser classificados em 4 níveis. Classe de risco, chamada classe de risco do agente biológico. Pode ser a classe de risco 1, classe de risco 2, 3 ou 4. Vai depender daqueles fatores que eu falei anteriormente: patogenicidade, virulência, transmissibilidade, medidas profiláticas, tratamento, eficácia, endemia. O agente biológico que tem pouca patogenicidade e não causa dano nenhum são classificados em nível mais baixo, classe 1, com bactéria no ambiente, tá? São exemplos. Mas não pode ser micro-organismos geneticamente modificados, que alteram, né? Então vamos falar aqui um pouquinho das classes de riscos, tá? Então, de acordo com cada uma dessas características, ó. Então nós temos os micro-organismos, classes de risco do agente etiológico humano e animal, classe de risco 1. Os agentes biológicos chamados classe de risco 1 são agentes biológicos de risco individual, baixo e coletivo. Inclui os agentes que não possuem capacidade comprovada de causar doença em pessoas sadias, tá? Um exemplo aqui é o bacilo subtilis, ou seja, pessoas sadias, aquela bactéria não causa dano, como o bacilo lactobacilo do iogurte lá, que nós compramos no mercado lá, tá? Do Yakult, lactobacilo dos vivos, não causa dano, tá? É chamado classe de risco 1, pessoas sadias. Tem que lembrar sempre a classificação, pessoas sadias. Classe de risco 2, são aqueles micro-organismos que podem provocar risco moderado ao indivíduo e limitado à comunidade, ou seja, são agentes que podem causar um dano à saúde, mas existe tratamento e cura, tá? Inclui os agentes que podem causar doença no homem ou em animais, porém não apresentam risco sério para os profissionais do laboratório, para a comunidade, para os animais, né? Então existe método preventivo de contenção. Um exemplo é o Staphylococcus aureus, uma bactéria que causa enfermidade, causa abscesso, furúnculo, infecção, mas existe tratamento. Então a pessoa que trabalha com ele no laboratório tem que utilizar o equipamento de proteção individual, tem que usar uma cabine de segurança biológica, e o próprio laboratório, nós vamos ver, tem que estar estruturado para trabalhar com micro-organismos classe 2. Os laboratórios também são classificados de nível 1, 2, 3 e 4, de acordo com o micro-organismo que nós vamos trabalhar. Outra classe de risco é a classe de risco 3. São micro-organismos altamente, causam um risco elevado para o indivíduo que manipula e um risco moderado para o ambiente, ou seja, é uma bactéria, um agente biológico, não é só bactéria, é um agente biológico que pode causar um risco sério ao indivíduo que manipula, porém tem tratamento e tem como prevenir. Exemplo que nós temos é a micobactéria da tuberculose, o Bacillus anthracis e a hantavirose, né? Então são micro-organismos que incluem os agentes que usualmente causam doença humana ou em animais graves, as quais, no entanto, podem usualmente ser tratados por medicamento. Existe tratamento ou cura, tá? Então é o chamado classe de risco 3. Bem, classe de risco 4. São micro-organismos que causam alto risco individual e alto risco para a comunidade, ou seja, é a classificação mais alta dos micro-organismos a nível de risco. Nós vimos aqui classe de risco 1, que é leve, 2 é moderada, 3 é elevada, mas tem tratamento, e 4 é aquela que não tem tratamento, ou o tratamento está em desenvolvimento, existe um risco grande, tá? Então, nesse nós temos o vírus ebola, o vírus da varíola, um vírus sabiá, tá? Então, para se trabalhar com esse micro-organismo, a pessoa tem que estar bem capacitada, tem que ser um laboratório próprio, chamado NB4, que nós vamos ver aqui, e o Brasil não tem NB4, então o Brasil não trabalha com micro-organismo classe 4, tá? Tivemos recentemente suspeita de ebola, que naquela época foi verificado que não era, e se preparou toda uma estrutura para o NB4, né? Então nós vimos aqui que os micro-organismos podem ser classificados em 4 riscos, né? Ele é o máximo. E aí, para se trabalhar com esse agente biológico, seja ele da classe 1, 2, 3 e 4, você tem que ter barreiras de contenção. As barreiras de contenção, ela pode ser primária ou secundária. As primárias são os equipamentos de proteção individual que a pessoa utiliza para se prevenir contra a contaminação, e equipamento de proteção coletivo, ou seja, como um chuveiro de lava-óleos que serve para a coletividade, uma cabine de segurança biológica, e as barreiras secundárias, são a estrutura do laboratório. Nós vamos ver que, de acordo com o micro-organismo que se trabalha, os laboratórios também são classificados em nível de biossegurança 1, 2, 3 e 4. Aqui, EPI. Então, nós temos exemplos de EPIs aqui, ó. Jaleco, luva, máscara, tá? A máscara, tem vários tipos de máscara, dependendo do que você vai trabalhar. Se é com risco químico, existe máscara para gases,
próprio. A luva também, vários tipos de luvas. Então, quando se for trabalhar com utilizar um EPI, tem que fazer uma análise de risco, aquilo nós vimos anteriormente. Com o que eu vou trabalhar e o que é necessário para a minha segurança, são os EPIs. Tá? Os EPCs são equipamentos de proteção coletiva, são extintores, lava-óleos, chuveiro de emergência, cabine de exaustão, cabine de segurança biológica. Tá? Então, a cabine de segurança biológica, ela protege contra a formação de aerossol. Tá? Aqui, caso tenha um acidente para lavar, então são os equipamentos de proteção coletiva. Então, isso faz parte da barreira de contenção. Tá? Então, além disso, o item 2, a barreira secundária, são as plantas laboratoriais. Então, as plantas do laboratório vão depender do tipo de laboratório, do tipo de micro-organismo que eu vou trabalhar. Por exemplo, se eu vou trabalhar com micro-organismo classe 1, o meu laboratório é chamado NB1. Então, uma coisa importante do laboratório é que o escritório, a área de trabalho, o escritório, o computador, tem que ficar separado da área laboratorial. Nós temos aqui também, o ideal é um chuveiro de emergência aqui. Tá? A porta não pode ser obstruída. E é importante que o laboratório tenha duas portas, uma principal e uma de emergência. Tá? Então, NB1, nível de biossegurança 1, requer procedimento para o trabalho com micro-organismos classe 1, que normalmente não causa dano ao ser humano. Tá? A maioria dos laboratórios universitários para ensino, tá, são classe 1, de ensino, não de pesquisa. Tá? O classe 2, trabalha com micro-organismo classe 2, que requer uma estrutura maior. O escritório sempre separado do laboratório, lava-óleos. Mas nós podemos ver aqui, ó, nós temos lá cabine de segurança biológica, tá, em compartimento. Tá? Então, estrutura maior, melhor, os equipamentos aqui. Tá? Então, eu tenho os extintores, tem que ser delimitado. 1 metro quadrado, nada pode ocupar os extintores. Aqui tem um desenho do extintorzinho. Tá? Então, esse tipo de laboratório, o NB2, trabalha com micro-organismo. Então, todo laboratório que trabalha com agente biológico, ele tem que ter na sua porta de acesso 2 etiquetas, pelo menos. O mapa de risco, sabendo qual o risco que eu tenho ali, e o nível de biossegurança, se é um NB1, NB2 e NB3. Tá? Para informar, ali eu trabalho com NB2, micro-organismo. Tá? A maioria dos laboratórios são NB2, a maioria dos laboratórios. O NB3 são laboratórios que trabalham com micro-organismo classe 3, que requer uma segurança maior. Nós podemos ver que antes de entrar no laboratório eu tenho uma antessala. Ó. Você entra, troca, passa e vai trabalhar. Geralmente esse laboratório, eles têm pressão negativa. O que é pressão negativa? A pressão no laboratório é menor do que lá de fora. Então, quando eu abro a porta, o ar do ele não sai, o ar de fora é que entra, evitando assim o escape. A cabine de segurança biológica, ela tem um filtro próprio que tem que filtrar 100%, né? Então, são tipos de laboratório para se trabalhar com micro-organismo classe 3. Quem trabalha com tuberculose, com HIV, tem que trabalhar no NB3, tá? E o NB4 é o laboratório de máxima segurança. Nós não temos no Brasil para trabalhar com agente biológico classe 4 que causa infecção humana. Temos sim um que causa infecção animal, que é o laboratório Lanagro, em Minas Gerais, para produção da vacina em febre aftosa, tá? Então é classificado em NB4. No Brasil, para trabalhar com vírus e ebola, nós não temos, porque tem que ter estrutura, o laboratório tem que ter uma estrutura muito grande, tá? Tem que ter investimento. Não se usa jaleco, macacão, no qual o oxigênio é alimentado nesse macacão. O macacão é pressão positiva. Se ocorrer um rasgo, o ar sai, não entra. Então, esse tipo de laboratório, você pode ver muito filme, tá? Alguns filmes retratam isso. Um exemplo, aquele filme Contágio, tá? Epidemia. Tem vários exemplos de pessoas trabalhando no NB4. Eu até aconselho vocês a assistir o filme Contágio, que passa várias fases da infecção, tá? E os laboratórios NB3, NB4, é legal, tá? Então a estrutura tem que ser estrutura própria do laboratório, ó. A pessoa tem que manipular esse equipamento, tem que estar altamente treinado, o oxigênio que alimenta ele tem que ser por uma mangueira, a porta não tem maçaneta, é acionada por voz, porque caso aconteça um acidente, o técnico não pode sair para evitar contaminação. Então é um laboratório NB4 de alta capacidade. Então nós vimos aqui 4 níveis de risco no micro-organismo e 4 tipos de laboratório. Classe de risco 1, 2, 3 e 4, os micro-organismos, e os laboratórios NB1, NB2, NB3 e NB4, de acordo com o tipo de micro-organismo.
Vimos também que para evitar contaminação nós temos que ter barreiras de contenção primária, são os EPI e EPC, e secundária a estrutura do laboratório. Tá? Então aqui uma regra básica para evitar contaminação e risco de contaminação em laboratório, independente da classe de risco. Tá? Tem que ter boas práticas laboratorial, controle da formação de aerossol. O aerossol, a partícula que fica suspensa do ar, é a principal forma de contaminação. Tá? Então tem que evitar. Um exemplo de formação de aerossol é a nossa casa. Tá? Fazendo um exemplo aqui, quando você vai no banheiro, no vaso sanitário, se dá descarga, sempre preferencialmente de tampa fechada, porque ao você dar ali, você forma aerossol, isso pode contaminar o ambiente. Tá? Conhecimento prévio de risco, aquilo que nós falamos anteriormente, fazer análise de risco para você evitar um acidente. Treinamento de segurança apropriado, estar treinado para manipular o agente biológico. Ter um manual de biossegurança. O manual de biossegurança é um livro que as instituições elaboram, mostrando qual o risco que existe ali, quais são os procedimentos de segurança, seja ele químico, físico, biológico, e contatos, caso aconteça um acidente, é quem você contactar, a comissão de biossegurança da sua unidade. Limpeza do laboratório tem que estar sempre constante e saber utilizar o produto certo para descontaminação. O álcool 70 é básico, mas para determinados vírus, o álcool 70 não serve, tem que ser o água sanitária, o hipoclorito. Tá? Então, conhecer qual é o agente biológico, qual a forma de contaminação. E, principalmente, que é fundamental, a prática de higiene pessoal. Lavar as mãos. Tá? Isso minimiza muito a contaminação laboratorial e para a nossa vida também. Um exemplo, ó, essa prática é errada. Ó. Jaleco em lanchonete. Jaleco é um equipamento de proteção individual, tem que ficar limitado ao laboratório. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Tá? A prática de higiene pessoal, cada pontinho que aparece, são pontos onde a bactéria pode ficar nas nossas mãos. Se você não lavar corretamente, você contamina o ambiente. Tá? Então, a maneira correta de lavar as mãos é lavar a palma da mão, o dorso da mão, entre os dedos, entre o polegar, entre as articulações, unha e punho. É a maneira mais correta de você minimizar acidentes. Tá? Um exemplo, observem, tá? No laboratório, principalmente os rapazes que vão ao banheiro de shopping. Quantas pessoas vão ao shopping, urinam lá e saem sem lavar as mãos? Imagina no laboratório, as pessoas que têm prática e risco de contaminação. Isso minimiza. A Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha esse ano, em 2017, para os profissionais de saúde lavarem as mãos, porque 60% de algumas infecções poderiam ser minimizadas. Lembra da gripe suína, que vendiam álcool a 70, as pessoas passavam? As pessoas não estão usando tanto, mas a gripe está aí e outras doenças estão aí. Você minimizando isso, você diminui a chance de infecção. Eu recomendo até na entrada da casa das pessoas, ao entrar na casa, 2 práticas fundamentais. Tirar o sapato, porque você evita levar poeira com micro-organismo para a tua casa, e se possível, lavar as mãos e ter uma garrafinha de álcool 70, para você diminuir a contaminação à sua casa. Se você faz isso na sua casa, com certeza você vai fazer no seu laboratório. Tá? Então aqui, ó, uma placa de Petri com cultura. A pessoa, antes de lavar a mão, botou no meio de cultura, para ver se crescia micro-organismo. Olha a quantidade que cresceu. E depois ela lavou as mãos, passou álcool 70 e botou. Olha como diminuiu a quantidade de álcool de micro-organismo. Então mostra que a prática é fundamental. Tá? Então, já estamos finalizando, falta mais um pouquinho só. Como assegurar a implementação das normas de biossegurança em laboratório? Então, eu já conheço os riscos, eu sei fazer análise de risco, nós vimos aqui, eu sei se eu trabalho, no caso, com agente biológico, o exemplo que nós pegamos aqui, eu sei que o agente biológico pode ser classificado em classe de risco, e os laboratórios que eu vou trabalhar tem que se adequar a essa classe de risco, mas como minimizar a implantar as normas de biossegurança no meu laboratório? É importante que nós sensibilizamos os diretores da unidade, seja diretores, chefes. A equipe tem que estar sensibilizada, a equipe que trabalha tem que seguir as boas práticas do laboratório, seguir as normas de biossegurança, é fundamental. Eu tenho que ter no meu laboratório, no meu instituto de pesquisa, na minha universidade, um orçamento para biossegurança, para poder comprar equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, uma política de gerenciamento de resíduos sólidos, uma boa infraestrutura. Eu tenho que ter criado uma comissão de biossegurança, vai me dar amparo legal e vai acompanhar as atividades. E avaliar a estrutura do laboratório. Ou seja, será que meu laboratório está preparado para atuar com aquele agente biológico? É importante sempre fazer a avaliação da estrutura do laboratório. Tá? Então, aqui eu abri um tópico, vou falar rapidamente. Os laboratórios eles têm que ser
certificados para algumas práticas de biossegurança. Os laboratórios que trabalham com organismos geneticamente modificados, ele está sujeito à pena da lei da biossegurança. Então, todo laboratório que trabalha com organismos geneticamente modificados, ele tem que ter o certificado de qualidade em biossegurança, que a Comissão Nacional de Biossegurança em Brasília libera. Geralmente, a instituição tem um que amplia todos os projetos de biossegurança. Então, se o seu laboratório trabalha com biossegurança, com OGM, você anualmente tem que fazer inspeção, tá? E se você não trabalha, mesmo assim, você tem que fazer inspeção para garantir a qualidade. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente. Uma inspeção de biossegurança, a gente vê informações gerais do laboratório, barreira primária, que nós já falamos, barreira secundária e informações. Então, aqui, rapidamente, o laboratório, que eu vou fazer uma avaliação, eu tenho que ver o nome do laboratório, localização, pesquisador responsável, o projeto que desenvolve e a classe de risco do meu agente, se é classe de risco 1, 2, tá? Se é OGM ou não, qual o nível de biossegurança, qual a principal atividade. Isso tudo eu tenho que levar em conta quando eu faço uma avaliação do meu laboratório, uma inspeção. Tá? Eu tenho que ver qual o tipo de microorganismo que eu trabalho, se é OGM ou não. Eu tenho que ver se o meu laboratório possui manual de biossegurança, se a equipe técnica tem curso de biossegurança, se as pessoas que vão trabalhar no laboratório forem orientadas para o procedimento. É comum, às vezes, infelizmente é comum, você pegar um aluno, seja ele na universidade, numa instituição de pesquisa, seja onde for, e botar para fazer uma atividade. Ele tem que estar capacitado, treinado para fazer, senão existe um risco. Se o laboratório possui uma pessoa treinada em biossegurança, tá? Se existe equipamento, EPIs, como eu falei na aula anteriormente, luvas, jalecos, óculos, macacão, dependendo com o tipo de atividade, você tem que saber a barreira primária que eu falei inicialmente. Eu tenho que ver também as barreiras, os EPCs, se o laboratório tem chuveiro de emergência, lava-óleo, extintores, se o laboratório possui cabine de segurança biológica, tudo que eu falei anteriormente, eu tenho que ver se existe na estrutura do laboratório. É importante ter, de acordo com o nível de biossegurança. Barreira secundária, lembra da planta? Se o laboratório é separado da área pública, ou seja, se tem controle de acesso, qualquer um entra. Se há controle de acesso, se o escritório é localizado fora do laboratório, nós vimos na planta que é essencial que seja fora do laboratório, mas se não, não, o escritório está dentro, não, o escritório é na área intermitente. Então tem que verificar todas as estruturas na inspeção. Eu tenho que ver a estrutura física, se o piso, parede, teto está rachado, se tem limpeza. Então todas as estruturas que nós falamos aqui, numa inspeção, eu tenho que verificar. Isso é legal, fazer uma inspeção, que você pega toda a parte teórica que você aprende e coloca na prática. Então eu recomendo a todas as pessoas que assistirem essa aula, no final dela, voltarem para o seu laboratório, verificar, fazer o seu mapa de risco. Nós aprendemos aqui como é que se faz o mapa de risco e também fazer uma avaliação, uma auditoria interna, uma inspeção, tá? E verificar se segue esses critérios que nós estamos falando aqui. Isso vai dar uma segurança para a equipe que trabalha ali dentro, tá? Então, tudo isso que eu falei é fundamental a gente consolidar. Então, existe uma referência aqui que eu trouxe, vocês podem consolidar, tá? Vocês podem entrar no site da UF, tem um site de biossegurança, que lá tem várias literaturas, tá? E também remete para outros sites, da Fiocruz, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá? Que tem uma literatura vasta. Eu acredito que essas pequenas informações que eu dei aqui, vocês poderão sedimentar, tá? E poderão começar a dar um passo dentro da biossegurança, tá certo? Eu agradeço a todos aí. E tem meu e-mail para qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Obrigado, bye bye.